Desfile de notícias de 1943. A grande batalha para dominar o Atlântico continua. Ataques das marinhas dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, por água e ar, continuam a castigar os nazistas que insistem na ofensiva contra os aliados. Um moderno radar entra em ação e é decisivo. Sem saber o que o aguarda, um submarino inimigo avança para o ataque. E então recebe os contra-ataques da Guarda Costeira Americana. Alguns submarinos lançam suas últimas bombas. Dia após dia, nossos heróis do ar mandam cada vez mais submarinos de Hitler para o fundo do mar. Outro U-Boat acaba de ser afundado e o que sobrou de sua tripulação luta pela vida. Normalmente morrem, mas às vezes conseguem suportar o rigor do mar gelado e são resgatados por barcos aliados. E sua próxima parada é um campo de prisioneiros. Tragédia em Toulon. O trágico dia do que um dia foi uma das poderosas marinhas do mundo. A frota francesa não ouviu o chamado dos aliados a tempo de fugir do norte da África. Mas para prevenir que sua poderosa armada caísse nas mãos de Hitler, seus magníficos navios, cruzadores e poderosos submarinos foram abandonados e destruídos ante os olhos dos nazistas enfurecidos. A frota morre para que a França viva. Em 1941, a Marinha Americana captura o poderoso navio francês Normandie. 1942, o fogo destrói o que era chamado de Rainha do Atlântico. 1943, começa a maior operação de salvamento de navios de todos os tempos. O Normandie se levanta novamente, um novo símbolo da esperança surge de novo para a França. A ofensiva devastadora de MacArthur. Um poderoso ataque aéreo atinge os navios inimigos que navegam pelas ilhas do sul do Pacífico. Nas Ilhas Salomão, os navios japoneses são afundados na mesma velocidade em que aparecem. O general Douglas MacArthur comanda pessoalmente a terrível batalha para aniquilar o bárbaro inimigo. Cada vez mais, nossos paraquedistas fazem o sol se pôr na terra do sol nascente. O poderoso general voa junto com nossos intrépidos soldados. Objetivo alcançado, e os paraquedistas saltam. Ele foi o primeiro general a comandar do local de batalha um ataque aéreo. As contínuas invasões aéreas através do sul do Pacífico colocaram os homens de MacArthur na linha de fogo, e isso torna qualquer fuga impossível. As forças terrestres lutando por cada centímetro de terreno deixaram milhares de japoneses mortos na densa floresta tropical. Ataques aéreos a bases militares também são realizados. Os soldados japoneses são arrasados pela fúria dos aliados. Esses prisioneiros decidiram se entregar para sobreviver. No fronte norte, o veterano tenente-general Joe Stilwell chegou com seu pessoal para treinar e equipar as forças chinesas para a incansável batalha pelas posições vitais ao longo do rio Salween, até que a Birmânia seja reconquistada. Nesse fronte, quase esquecido da guerra, trava-se um combate sangrento. Derrotado pelos japoneses na Birmânia, o general Stilwell continua lutando e reagrupa seus homens para a reconquista. A Argentina se revolta. A cidade de Buenos Aires entra em tumulto quando o exército dá um golpe de estado no governo de Ramón Castillo. Simpatizantes do eixo e o povo argentino têm laços mais próximos, mas contra a vontade deles, o exército toma outra posição e os silencia. Aliados em marcha.
Em Casablanca, presidentes e primeiros ministros, homens que lutam e têm que vencer essa guerra, se encontram para formular o plano de rendição incondicional dos países do eixo. A rendição de Trípoli trouxe o império de Mussolini no norte da África ao fim. O heróico exército do general Montgomery expulsou o inimigo de todo o norte da África. Churchill voa até Trípoli para comemorar as conquistas das tropas do general Montgomery. Os heróis da batalha no deserto comemoram com os símbolos dos aliados. Sob o comando do general americano Dwight Eisenhower, tropas americanas, inglesas, canadenses e francesas expulsaram o inimigo de Veneza até a Sicília. A perda dos radares pelos nazistas fez com que Eisenhower destruísse o forte de Hitler na Europa. Durante a campanha, o cruzador USS Savannah recebeu o impacto direto de uma bomba. Um canhão foi destruído e há mortos na tripulação. A heróica tripulação do Savannah continua a atirar contra a praia enquanto que o exército americano invade a Itália. A Itália se rende, mas não foi fácil. O exército aliado marcha nas ruas de Nápoles e Roma. Eles derrubaram o traidor da Europa continental. A invasão na Itália enfraqueceu o poder nazista no fronte russo. Americanos e canadenses conquistam cidades italianas rua por rua. Nápoles é tomada. Os nazistas alemães tremem ante o avanço das forças aliadas, certos de que a terra natal de Hitler está cada vez mais ao alcance de um bombardeio aéreo. Bomba sobre a terra de Hitler. Atenção em todas as cidades alemãs quando os bombardeiros americanos e ingleses deixam os morros brancos de Dover e cruzam o canal para conquistar novas terras. A ofensiva aérea realiza um feito jamais visto no mundo. O impressionante peso do crescente poderio aéreo americano aproxima o dia da vitória. O poder da Rússia assombra o mundo. Em uma longa ofensiva que durou meses, o Exército Vermelho expulsou os nazistas da Ucrânia e criou a catástrofe que mais abalou a Alemanha desde a sua fundação. Eles derrubavam nazistas com uma alegria selvagem. A fúria apaixonada dos soviéticos é simbolizada pela bandeira flamejante com o fogo e o aço que eles seguem. Nas sangrentas estepes russas do leito do rio Dnieper, as tropas de Hitler foram aniquiladas pelas armas das tropas russas. Ao fazerem uma busca pela região, soldados russos prendem os soldados nazistas que se rendem enquanto o dia da derrota de Hitler se aproxima. O golpe final que decidiu a derrota dos nazistas foi dado quando o secretário de Estado voa para Moscou e estabelece a vitória. A visita de Churchill acelera o segundo fronte. Um conselho aliado de guerra em Washington, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente Roosevelt decidem sobre um segundo fronte europeu. E enquanto está por aqui, o Sr. Churchill teve uma apresentação secreta do poderio humano americano. Em um acampamento na Carolina do Sul, ele assistiu a um dos mais impressionantes espetáculos militares já apresentados nos Estados Unidos. Paraquedistas treinados à perfeição pousaram muito perto do primeiro-ministro. Quando todos os espetáculos foram apresentados, o Sr. Churchill retornou para Londres. O secretário de guerra Stanson também assistiu à apresentação.
Após as apresentações, Churchill, de 68 anos de idade, deu os parabéns aos soldados e os preveniu sobre a tremenda missão que os aguardava. Os dias de treinamento e os dias de batalha parecem estar longe de um outro, mas o dia chegará. E chegará quando os exércitos ingleses e americanos marcharem sobre países não como invasores, mas como libertadores. Isso também abrirá o mundo para uma maior liberdade e uma mais ampla segurança para a vida, a liberdade e a busca da felicidade, como diz na sua Declaração da Independência. E os paraquedistas entram em ação. O Sr. Churchill assiste e usa um walkie-talkie, um rádio portátil de 2 vias que permite que ele ouça o comandante dos paraquedistas enquanto os ordena. Os paraquedistas americanos pulam às centenas. Eles enchem o céu da Carolina do Norte e em breve estarão enchendo os céus de algum lugar da Europa, escurecendo os céus de Hitler.